Aquela irmã ali do Ivo, ali, ó. Irmã. Não sei o nome da irmã. Isso. Vamos receber a serva de Deus com as palmas bem alegres para Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja no Pai Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Esse é o nome do Senhor. Glórias a Deus. E as palmas que exaltam o Senhor. Eis aqui o teu servo, a quem escolhi, nele me alegro, porque me ouviu, dei o meu espírito para salvar, dar visão ao cego e libertar. Quando choraste, eu te ouvi, te fortaleço, eu te escolhi. Sou o Senhor, te mostrarei. Esse é o meu nome, eu te chamei. Por isso mostra, Senhor, o que queres que eu faça. Fala, Senhor, forte em meu coração, que os meus passos por tuas veredas, põe em meus lábios a tua unção, meu Senhor. Eis aqui o teu servo, a quem escolhi, nele me alegro, porque me ouviu, dei o meu espírito para salvar, dar visão aos cegos e libertar. Quando choraste, eu te ouvi, te fortaleço, eu te escolhi. Sou Senhor, te mostrarei. Esse é o meu nome, eu te chamei. Por isso mostra, Senhor, o que queres que eu faça. Fala, Senhor, forte em meu coração, que os meus passos por tuas veredas, põe em meus lábios a tua unção, meu Senhor. Eis aqui os teus servos, aleluia. Creia que você é escolhido, o Senhor é descer a vencer a força da vida de Jesus. Também quero dar uma oportunidade rapidinho para a irmã Rosana, que ela levantou a mão ali. E depois o grupo já se prepara para louvar ao Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos receber a serva de Deus.
mas vamos cantando bem alegre. Glória a Jesus. Que calor é este em volta do altar? Que calor é este em volta do altar? Que calor é este em volta do altar? Que está neste lugar é o poder de Deus. Dai glória a Deus, alegremente, irmão. Tira essa tristeza do teu coração. Dai glória a Deus, alegremente, irmão. Tira essa tristeza do teu coração. Glória a Deus, aleluia. O Rei da Glória se despiu da majestade, se assentou com pecadores. Nenhum brilho o trono revelou. Quem saberia que seus olhos viram o universo sendo feito? Quem acreditaria que o seu cetro já regeu o tempo? Homem tão simples, sem ter lugar onde repousar na estrebaria. Não é o melhor lugar para estrear. Quem notaria que sua mãe chamou o mundo à existência? E aquelas mãos mudou o homem à sua semelhança.
Ele é Senhor, libertador e salvador, a rocha eterna, palavra que deu o pastor. Jeová Nissi, Jeová Rapá, Jeová Shalom, Deus Adonai, Adote é o Elion, Jeová Jireh, o Elohim, Deus El Shaddai, Yahvé Shammah, o dono amor, o Pode adorar o Senhor, as palmas. Acessa aqui, dá glória a Deus. Glória a Deus. Ouve, Senhor, a minha voz, estou clamando a ti. Ouve, ó Pai, minha oração, eu dependo de ti. Os inimigos me alcançaram e querem ver meu fim. De onde virá o meu socorro, se só vejo um monte ao redor?
Glória a Deus, aleluia. Antes de agradecermos, eu quero avisar para a igreja que hoje nós temos cantina, viu? Para ajudar no congresso. Então, os irmãos, antes de ir, colaborem conosco, deixa um dinheiro aí para nós, amém? Agradecemos a oportunidade. Glória a Jesus. Toda a igreja, cante assim comigo para nós recebermos a alma do Senhor que vai ministrar a palavra de Deus. Mesa preparada. Eu quero fazer esta oração a Deus. Vamos pedir que a sua boa palavra, ela, como de sempre, cada momento irá nos orientando. Oremos. Senhor, nosso amado Deus, o Pai Celestial, no nome do teu amado Filho Jesus Cristo, Senhor, que a tua palavra ela tenha nos alimentado, como tens nos alimentado, Deus, com a tua graça santa e poderosa, na virtude divina, Senhor, do teu santo Evangelho, que permanece o Deus em Cristo Jesus, teu amado Filho. Em todo o tempo, Senhor da glória, teu povo seja orientado pelo poder da tua palavra santa e poderosa, e permanece o Deus em Cristo Jesus, o Senhor da glória. Louvado e glorificado és o teu nome, e permanece, ó Deus, em Cristo Jesus, teu amado Filho. Amém. E graças a Deus. Eu irei fazer a oração, fazer a unção com azeite, como de sempre. Os irmãos aqui nesta Fábio irá operar e já ungir os irmãos com azeite. Quem sabe o significado da unção? Ninguém. Não é o clima religioso, o sistema religioso. A unção é mais do que isto. Tem pessoas que você unge por educação, porque às vezes a pessoa não domina o valor. Mas é preciso saber que o azeite, ele simboliza para qual finalidade? E tudo que Cristo nos revelou, ele nos explica o sentido daquilo. Se houver alguém doente que sabe que está doente, que pecou e é crente, a unção cura e perdoa o pecado. Arrependimentos. Tem Tiago 5,14. Se a pessoa não é crente, ela pode receber uma cura física, também através da unção, mas somente a cura física. A cura espiritual só funciona desde que a pessoa aceita Cristo. Aleluia. Então o azeite tem essa finalidade. O azeite também ele funciona para ministração de unção, para ministros. Você atua, realiza no Espírito Santo, mas de toda maneira a unção só tem uma finalidade. O azeite simboliza o Espírito Santo, para essas finalidades que já foi mencionado. Eu vou passar a palavra ao irmão, quem quiser receber a unção, faça fila, porque a ceia do Senhor ela tem uma finalidade, não é? Glória a Deus, aleluia. Se alguém estiver com a consciência pesada nesta oração, peça perdão. E Deus perdoa. Se
Não estiver, recebe a unção com a finalidade de uma reverência, mesmo ao Espírito Santo é símbolo. Glória a Deus, aleluia. Não, Espírito Santo. O azeite não é o Espírito Santo, é o símbolo do Espírito Santo. Compreenderam? Agora, relacionado a receber a unção, funciona de uma maneira toda especial, mesmo no assunto físico, quanto no espiritual. Quem foi, eu vou já passar a palavra aí. Glória a Deus, aleluia. Enquanto o servo do Senhor vai ungindo, nós vamos cantando bem alegre. Mesa preparada, cabeça ungida, cálice transbordando, isso aqui é vida. Isso aqui é vida, vida com Jesus. Isso aqui é vida, carregando a cruz. Isso aqui é vida. Isso aqui é vida. Jesus Cristo salva, cura e batiza, expulsa o demônio. Isso aqui é vida. Isso aqui é vida. Isso aqui é vida. Mas isso aqui é vida. Isso aqui é vida. Jesus foi ao céu preparar lugar para o seu povo com ele morar. Isso aqui é vida. Isso aqui é vida. Mas isso aqui é vida. Isso aqui é vida. Mas que Jesus maravilhoso é este nosso. É este nosso. É este nosso. Mas que Jesus maravilhoso é este nosso. Ele salva, ele cura, ele batiza também com o Espírito Santo. Ele salva, ele cura com o Espírito Santo. Seu sangue garante vitória, Jesus. Garante vitória, seu sangue garante vitória, garante vitória. Eu fui comprado por um preço muito grande, e este preço derramado lá na cruz. Eu fui comprado por um preço muito grande. Amém, Jesus. Glória a Jesus. Se você acredita, uma palma bem alegre. Também em seguida, ao apresentar as ofertas ao Senhor, quem trouxe as suas ofertas, apresente a Deus aí em ação de graças. Presente com alegria, com graça, em cada coração. Deus ama a pessoa de coração alegre.
E a palavra nos informa muito bem que nós somos privilegiados. Deus nos privilegiou, tendo-nos por fiel, colocando no ministério. Deus também sobre nós a responsabilidade de ser administrador da sua obra, ser administrador do seu trabalho, como sempre tenho comentado. Então, o momento de ofertar é muito alegre para os que já compreenderam a honra que Deus deu. Por que alegre? Porque Deus poderia ter preparado serafins, querubins, seres incorruptíveis, que não se corrompem mais para ofertar, mas não, Ele escolheu nós mesmos. Esses, como sempre tenho dito, esses pedaços de barro, para ser mantenedores da sua obra. Isso para nós é uma honra muito grande, é um privilégio importantíssimo e devemos sentir alegres e muito honrados com isso. Apresente a sua oferta em ação de graças. Deus de glória, Pai Celestial, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo, aqui estando, Deus, as ofertas que o Senhor tem preparado na vida de cada um, Senhor da glória, com o poder da tua palavra, santa e poderosa, meu Senhor da glória, aleluia, que permanece, ó Deus, para sempre, na virtude da tua graça. Meu Deus, tu inicia tudo primeiro. No nome do teu amado Filho Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. Coloque-se perto na sala, está aí as irmãs já passando os envelopes também. Passe de envelopes, passe pela fé em Cristo Jesus, o Senhor da glória. Dele assim que o Senhor preparar, trará, como de sempre, a estimular a quantia. Nós nunca chegaremos à conclusão exata. Às vezes a gente fala assim, que pode trazer R$50. Deus coloca no coração é 100, ou 200, ou mais do que isso. Não é assim, meu querido? Ele é o Deus vivo. É o Deus que trabalha em cada coração. É o Deus que cuida de tudo aquilo que Ele criou com organização. Deus sempre foi e é organizado. A obra dele é uma obra organizada. Tudo que ele criou, ele planejou, organizou e, por fim, controlou. E assim é o Espírito de Deus em nós também atua a obra organizada em Cristo, o Senhor da glória. Louvado é o nome do Senhor. Já com a permissão do dirigente, eu irei passar pequena informação sobre a igreja. Já falei com o Dom Carlos, ele utilizou. Quero ler um pequeno texto da revista Missão da Igreja. Quem conhece? Então, nossa igreja mesmo. Como eu tenho uma denúncia, a gente está sempre instruindo as pessoas que gostam de ser instruídas. Quem conhece sabe essa é antiga, mas ela é integralmente aos membros. É a missão da igreja. Quero ler só um pequeno texto sobre isso, para que a pessoa não interprete errado a Bíblia. Aqui usa o grego. A palavra igreja no grego, igreja. Igreja significa chamada para fora. A igreja é conhecida como igreja, porque é chamada para fora. Chamada para fora do quê? Fora do mundo. Para fora do mundo. Está compreendendo? Para fora do mundo. Isso. Então é primeiro, né? Fora. Originalmente, os cidadãos de uma cidade eram chamados mediante o toque de uma trombeta, que os convocava para se reunirem como assembleia ou determinado local, a fim de tratarem de assuntos comunitários da mesma forma. A igreja é o grupo de pessoas chamadas para fora do mundo. Está
dito aqui no contexto da leitura, para tornar um povo seleto, especial, pertencente a Deus e servi-lo. Essa é a palavra que trazia de igreja. Por isso que as irmãs nesta noite, os irmãos, estão aqui na igreja exercendo várias utilidades. Várias. Estão já preparados para tomar a ceia. Estão também prestando uma fraternidade uns aos outros, corações limpos. E também está cumprindo a missão de tomar a ceia. Missão de estar sentado nos bancos, missão de honrar uns aos outros e missão de participar da ceia do Senhor agora para melhor. Essa é a função da igreja, é a origem da palavra igreja. Tem também a igreja mundial, ou seja, universal, que é a palavra universal, significa função mundial. Então, a igreja de Cristo aqui no exterior, a igreja de Cristo, sem exceção de placa, ela está relacionada a uma ligação plena. É um grupo, é um exército de Deus. A igreja forma o exército de Deus. Quem está compreendendo? A igreja é formada como... E as causas de terceira instância, a igreja é tão privilegiada que as causas de terceira instância, Cristo menciona a levar o conhecimento da igreja. Quem já leu isso? Que a igreja é um grupo santo, sagrado, especial para a obra de Deus. Cristo expressa: se o teu irmão pecar contra ti, vai entre ti e ele. É a reação da conservação da santidade e, por fim, também originada na palavra igreja. Está compreendendo, irmão Renê? Batizado aí, alegre, orvalso, não é? Todo cheio de vida, porque a aceitação de Cristo não produz outra coisa a não ser cheio de vida, alegre pela salvação. Mesmo que venha lutas, porque é indispensável, porque a pessoa é tirada de fora para dentro, fora do mundo para dentro da glória de Deus. É lindo a palavra, mas a alegria da salvação está justamente em primeiro lugar, que é a maneira de ser, o que demonstra que o cristão ele está sendo perseverante. O que é perseverante? O que significa a palavra perseverante? A palavra perseverante significa paciente. É fruto do Espírito Santo. É um povo, é um exército aqui na terra. Mesmo com lutas, com falhas, às vezes a gente cai, o Senhor levanta, porque Ele é justo. Quem cai é justo porque Deus justificou, e Ele levanta porque o justo cairá, mas Deus levanta. Por que Deus levanta? Porque é o justo, Ele cuida do justo. O corpo é fraco, na verdade, mas o espírito está sempre em atividade. Então, esta é a definição da palavra igreja. Quem compreendeu e aprendeu? É tão fácil assim, não é? Compreenderam? A palavra igreja significa o que mesmo? Chamado. Chamado de onde? De fora, de dentro do mundo, para você, de fora para dentro. É a palavra, a definição da palavra igreja. Então, cada membro ele se deve sentir muito honrado referente a ele ser membro de um só corpo. Esse só corpo. Quem é um só corpo? Quantos Cristos existem verdadeiros? Quantos corpos existem santificados no sentido de Cristo? Um
Só corpo. E nós, a igreja, está ligada em quem? Em um corpo só, que é Cristo. Por isso que o cristão não pode um maltratar o outro, porque se nós apanhar uma ferramenta e tirar um pedaço da nossa orelha, nós estamos prejudicando a quem? A nós mesmos. Então, o zelo do amor, do perdão, da mansidão, da paciência, que é o vínculo da segurança, é o testemunho real que a pessoa é enquadrada como igreja. Igreja local, onde estamos, também. Igreja no sentido mundial. Chega lá nos outros países, encontra lá um irmão, portador da mesma fé, então ali se forma a igreja. E Jesus expressou a igreja como um corpo de autoridade sábia e capacitada para tomar alguns tipos de decisões. Quem já leu? Se o teu irmão pecar contra ti, vai entre ti e ele. Está em Mateus 18, não estou lendo para ganhar mais um tempo de comentário. Se ouvir o teu irmão, se o teu irmão te ouvir, perdoe e seja membro do corpo de Cristo e um conselheiro profissional. Não conte para ninguém, porque aquilo que deveria ser agitado pelas as demonstrações excessivas, não, agora foi aplacado pelo ministério do amor. Por isso que o irmão Paulo escreve Cristo, aprendendo com Cristo, que o amor de Deus está em nós, em forma do que? Derramamento. Então a pessoa tem o amor de Deus derramado, ele só deseja o bem para o próximo. Mesmo até nem para o inimigo ele não deseja mal. Porque ele tem as mesmas características significadas de Cristo, o Senhor da glória. E nós somos assim convidados para fazer diferença como luz do mundo, não é isso que resplandece no mundo, em mundo das trevas. Compreendeu, igreja? Falar significa o que mesmo? Tirado ou chamado de dentro do que? Do mundo para a graça de Deus. Sai fora do mundo e entra na glória de Deus. E aí a vida fica escondida. Eu vou só ler aqui um texto de Mateus. Deixa eu completar a frase. Chama a igreja. Se alguém pecar, vai entre ti e ele só. Então é uma expressão de um acalmamento, que a agitação que o mundo existe como oportunista já não existe. E se não ouvir, chame mais 2 ou 3, 1 ou 2 irmãos. Quem já leu isso? Amém. Se ouvir também, ganhasse o teu irmão e não conte mais para ninguém, Senhor. Então temos de prosseguir numa vida muito mais controlada e uma vida mais apaziguada perante a própria pessoa, primeiro Deus, a pessoa e o próximo, ela está muito bem adequada, devido à oportunidade que é dada. Os irmãos podem avaliar, e lá no Antigo Testamento está escrito assim, não entrará no santuário tal hora, porque para que não morra. Não comereis algo onde o Senhor não indicou, para que não morra. Agora na Bíblia não fala assim, não morra, fala não peque. Por que quando fala não peque? Porque se pecar tem um arrependimento, a gente não tem desejo de pecar. Porque o Espírito de Deus não nos leva ao desejo de pecar, nos leva ao desejo da santidade. Devido ao derramamento do Espírito de Deus em forma de plenitude, graça, benignidade, bondade, mansidão, temperança, que é não querer saber demais e nem querer também saber de menos, mas tudo atrapalha. Ser muito sábio atrapalha. Ser tolo também descontrola. E a palavra diz, se não ouvir 2 ou 3, chame quem? Compreenderam? Está em
passa o assunto para... E se o resistente se arrepender diante da igreja, qual é a atitude de toda a igreja? Não tem ideia desse livro, 30 dias, outros 60, outros não 6 meses, outros perdoam. O padrão de igreja, ela não tem desnível de ideia. A ideia é padronizada pelo Espírito Santo. Verdade de Deus. E demonstra que a pessoa é testemunhante, que ela é temente a Deus. Os que temem a Deus, cada momento a mais, eles vão crescendo. Entra na igreja crescendo e sai por causa do respeito a Deus. Não é medo. Medo de Deus traz pecado. Respeito produz confiança. É uma verdade, sim. Por isso que nós estamos num tempo muito bem apropriado para servir a Deus, um tempo muito rico e deve ser muito bem aproveitado com temor a Ele. Aí, se ele se arrepender diante da igreja, toda a igreja tem direito de liberar para que a igreja não seja rebelde. Aí quem não perdoa sabe o resultado, não sabe? Não, então para quem não sabe, quem não perdoa vive vencido por Satanás. Está em 1 Coríntios 2, versículo 10 e 11. Quem não perdoa está vencido o tempo todo. É a Bíblia que diz isso. E é uma realidade isso. As irmãs estão compreendendo? Ou perdoamos, ou vivemos vencido por ele, por Satanás. Temos a disciplina, a doutrina, juntamente com a disciplina. Eu quero já só ler aqui, já daqui a pouco já celebrar a ceia do Senhor. Aqui no, se vocês quiserem ver, no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, versículos 16 e 17. Glorificado é o nome do Senhor da glória. E aleluia! Muito bem conceituado a palavra de Deus referente a Cristo. Mateus capítulo 13. Naquela época, Jesus pregava sentado. Quem sabe? Amém. Sempre pregou. Por quê? Porque ele é ético, ele tem postura e ele troca a emoção pela razão. Por isso que ele pregava, o povo ficava em silêncio. E depois, quando entendiam a palavra, aí saía as glórias em abundância. Glória a Deus! Aqui em Mateus 13, já encontraram aí? Já, não é? Vamos analisar o que diz essa palavra de Deus. Procurou, irmão? Olha o que o Senhor agora está referindo no versículo 16 e 17. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois eu, em verdade, vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouviram o que vós ouvis e não ouviram. Então, a salvação, ela revela Cristo na vida. E quando o salvo revela Cristo, aqui no caso do Antigo Testamento, não revelava somente Cristo salvando, mas primeiro Cristo nascendo, Cristo sofrendo, Cristo sendo crucificado, sendo exposto à vergonha pública e por fim sendo morto, ressuscitado e por fim glorificado. Só que eles queriam estar acompanhando todos aqueles eventos relacionados à revelação que Deus estava mostrando para eles. O efeito da salvação é tão importante que você tem aquele desejo de participar de toda a obra de Deus. Não, porque a salvação ela não é somente verbalmente. A salvação ela é dita verbalmente e a salvação também ela é comprometida através de Deus com o seu julgamento.
Então ele prometeu com juramento que nos salvaria e nos daria a oportunidade e também mandaria o Espírito Santo para que a obra dele fosse valorizada pelo Espírito Santo de Deus, que valoriza a obra do Espírito Santo, que leva a nós, dá graças constantes até mesmo no momento das lutas. Você pede socorro no momento das lutas, mas por outro lado você está pedindo socorro e pedindo e dando graças porque é salvo naquele momento. Então por isso que a palavra fala para perseverar. E aqui a Bíblia diz que Jesus trouxe essa bem-aventurança. Os olhos que veem, os ouvidos que ouvem e os corações que compreendem e progridem. Irmão, eu me lembro que na outra ceia foi mencionada a palavra sobre a primeira vez que se encontra na Bíblia a palavra bem-aventurança e a finalidade dela. Quem se lembra? Foi lá no Apocalipse 22, versículo 14. Mas desde que Deus salvou Adão e passou o sangue dele na vida de Adão e Eva, sangue que simbolizava o sangue do Cordeiro, que eles foram bem-aventurados, porque lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Adão e Eva. Houve no mundo o primeiro pecado, e houve também o primeiro sacrifício, e houve também o primeiro perdão, e por fim a primeira bem-aventurança. E ela se espalhou e chegou até a igreja. Glória ao nome do Senhor, a glória. Essa é a bem-aventurança. Louvado seja o nome do Senhor. E o que Deus mais se agrada é nós ouvir a palavra e compreendermos a palavra. Sentir o efeito desta boa palavra. A igreja está prestes sem o evangelho ser pregado assim mesmo. A igreja, biblicamente falando, a igreja vai subir, porque o nosso tempo está encerrando. Esse tempo de ajuntar os estrangeiros, Deus formar os estrangeiros como igreja. Nós não somos descendentes dos judeus. São de outros povos, de cananeus, de jafetitas até, mas por fim, estamos já nesse desfrutamento da plenitude. Paulo expressou, quando encerrar o tempo que os gentios vão de pregar o Evangelho, o que vai acontecer? A igreja. E esse tempo não está bem longe, porque por dois motivos. Um, que o terceiro templo está prestes a ser construído, que é um dos maiores sinais do arrebatamento, e outro que é o avivamento do Evangelho sobre os cristãos convertidos, sempre conservados em união. Exatamente. Os perseverantes são. Os apóstolos disseram, nós perseveraremos na oração e no quê? No ministério da palavra. Está escrito em Atos 6,4. Fez parte o versículo-chave da Bíblia Sagrada. Nós perseveraremos na oração. Jesus orou 40 dias. 40 noites, mas estava sempre orando. Só que na hora de combater as heresias, o que ele usava? A oração ou a palavra? Então está concluído. Que Deus continue abençoando. Já vou celebrar a ceia. Já estamos preparativos, estão prontos. E aí eu vou passar a palavra ao irmão. A igreja já orou, pedindo perdão, liberando perdão, não foi isso? Aí a gente toma a ceia com... Porque ceia, o culto de ceia é culto de alegria. Era tristeza porque Jesus morreu, mas alegria porque ele ressuscitou. Era tristeza porque o pecado entristece, mas alegria porque Jesus trouxe perdão, e perdão tem sinal, perdão tem marca, perdão tem destaque. É alegria. Todo perdoado sempre perdoado.
Quem está nos visitando nesta noite? Pela primeira vez. Tem alguém? Todos já conhecem o Ministério Pentecostal Deus e Amor. Os irmãos que for membro, quando o servo do Senhor estiver passando uma ceia, os irmãos ficam de pé para poder receber a ceia. E os irmãos que foram visitantes, que ainda não são do ministério, podem continuar sentados. Amém? Quem crê que já recebeu a palavra como alimento para a sua alma nessa noite? Graças a Deus. Irmãos, enquanto o servo de Deus se prepara, eu queria dar a oportunidade para a nossa irmã Isaura louvar o Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia! Glória a Jesus. Vamos receber a serva de Deus. Palmas para Jesus. Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Vamos louvar o 340. 340. Vamos lá. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, que não teme nem a morte, quem a ele pertencer. E terás no time sorte, pois com Cristo ao céu vai. Ó Cristo também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Nos cenáculos reunidos, o poder buscava então, pelo amor de Deus unidos, aclamar em oração. Eis que o vento é descido e o fogo do céu cai. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Este povo destemido são os discípulos de Jesus. Pelo mundo perseguidos, vou levar a sua cruz. E agora revestido com poder ao mundo. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Oh, não seja descuidado pra buscar o dom de Deus, com que te fará de todo a visão do céu. É Jesus maravilhoso, proclamando aos outros vai. Poderás então dizer, sou um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Amém? Aleluia. Na noite eu encontrarei o Senhor Deus, Pai poderoso, aqui neste local, apresentando o corpo do Filho Jesus Cristo, que foi sacrificado por nós, e recebemos o Deus pela fé e consagrado para esta finalidade. Amém e graças a Deus. Como
tomar a ceia, ficam de pé para facilitar o trabalho. Amém? E graças a Deus. Vamos louvar o 301 toda a igreja. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. E ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, que Jesus que os convida a cear. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. E poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Toda a igreja. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá do céu e a cear em santa luz. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Amém. Todos pegaram a ceia do Senhor? Todos? Não, é o que temos na Bíblia, a palavra de Deus, que o Senhor Jesus na noite foi traído e tomou o pão. E tendo dado graça, partiu. E deu aos discípulos e disse: tomai e comei, este é meu corpo, que vós fazer isto em memória de mim. Quero parabenizar o Renê. Na primeira ceia, batizado, não é? Em Cristo. E está tomando a primeira ceia para a glória de Deus. Comamos para a glória de Deus. Pode participar, irmãos.
pelo sangue do teu Filho Jesus Cristo, que foi sacrificado por nós, e recebemos o Deus pela fé consagrado para a eternidade. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Toda a igreja, vamos louvar o 39. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós abre ele verteu. Este sangue com compassidão alvação, os pecadores remidos que perante o seu Deus já estão. Glória, glória a Deus. Quão espinhosa a coroa que Jesus oh,